Olá pessoal, meu nome é Maria, tenho 50 anos. Há algum tempo eu vivi um relacionamento abusivo e confesso a vocês que não foi fácil sair dele. Mas eu me comprometi com Deus que se eu saísse daquela situação da qual eu não conhecia, eu procuraria ajudar de alguma forma a mulheres que provavelmente se encontram na mesma situação que eu estive lá atrás. Há 10 anos atrás, eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido falar sobre narcisismo, sobre manipulação, e talvez você me pergunte, mas como não? Pois é, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Enfim, sempre fui uma mulher muito segura de mim, sempre fui muito determinada. Tudo que eu quero, digo que eu vou lá e busco. Eu luto para ter. Isso não quer dizer que minha vida tenha sido fácil ou que as coisas que eu tenha conseguido elas vieram de mão beijada ou elas tenham vindo fáceis. Não, elas vieram bem difíceis. Cada conquista minha teve um preço muito alto. Eu costumo dizer que a vida sempre cobrou um preço muito alto de absolutamente tudo meu. E meio sem entender, eu vou tentando me superar a cada dia. Eu venho de uma família simples, mas que luta, que não desiste, que vai lá e busca o que quer, sabe? Com muita honestidade, com muita força, com muita vontade de chegar lá. Talvez para contar o meu testemunho, eu deveria iniciar ele lá atrás, quando eu era uma menina ainda de 5 anos de idade. Mas esse testemunho fica para outra hora. Hoje, o que eu quero falar com vocês é sobre narcisismo. O que é conviver com um narcisista? E eu confesso a vocês que quando eu me deparei com aquela situação, eu não sabia o que era aquilo. Eu realmente não entendi o que eu estava vivendo. Mas eu vou iniciar contando essa história, contando um pouquinho do meu divórcio. O meu casamento já estava em crise, já vinha há algum tempo, por alguns pontos que depois vocês também irão saber, porque eu vou voltar a contar o meu testemunho lá do início. Mas essa parte aqui é sobreviver como narcisista. Eu conheci uma pessoa aos 40 anos, hoje eu tenho 50, e eu confesso a vocês que aquele rapaz parecia ser encantador. Ele era um homem muito educado, ele se fazia muito presente. E sim, ele falava tudo aquilo que eu precisava ouvir e que eu gostaria de ouvir no meu parceiro. E que provavelmente eu não tinha. E antes que vocês me perguntem se eu estou me justificando, não, eu não estou me justificando. Mas vamos lá. Eu me divorciei e engatei um relacionamento com esse rapaz. Sem que eu percebesse, ele já tinha me tirado da da minha área de conforto, digamos assim, porque ele me tirou primeiro do meu trabalho, depois do meu ciclo de amizade, depois da minha família, e foi me isolando, onde só existia eu e ele. Fomos morar na cidade dele. E era uma época de Natal, e logo quando chegamos, tudo era novidade. Eu não entendia muito bem o que eu estava vivendo, porque todos os dias tinha uma briga. E como que aquele homem tão educado, tão presente, tão essencial, brigava tanto? E por nada, eu não conseguia entender os motivos das brigas. A verdade é que
Eu não conseguia entender absolutamente nada. Mas enfim, eu subi ao quarto, fui me trocar para descer, e quando eu desci, o pai dele olhou para mim e falou assim: Nossa, você é a mulher mais bonita dessa festa. Eu fiquei um pouquinho desconfortável, confesso, porque a esposa dele estava do lado. Ela teria que ser a mais bonita dali para ele. Mas enfim, eu acreditei que era meu sogro, meu futuro sogro, e ali era só um comentário gentil. Embora. Continuou a festa, houve as trocas de presente, e eu percebendo o meu futuro marido muito desconfortável, com um sorriso nos lábios, mas não era uma coisa verdadeira. Aquilo dava para sentir, mas tudo bem. Passou-se a ceia de Natal, confraternizamos até o momento de irmos dormir. Quando chegamos no quarto, aquele homem começou uma sessão de tortura, falando que eu tinha dado liberdade para o pai e que eu me exibo demais, que eu sou muito simpática, que eu sou muito sorridente e que eu provoco. E eu falei, mas eu não fiz nada. E de repente aquilo foi uma confusão muito grande, porque assim, por mais que eu tente descrever aqui para vocês, acredite, não é a metade do que a gente passa na nossa real convivência com o narcisista. Mas enfim. Então ele continuou com muitas palavras de baixo escalão, assim, eu não entendia. Naquele momento eu falei para ele, então eu vou embora. Eu falei, olha, não dá mais pra gente ficar, porque assim, se você me enxerga como esse tipo de mulher, desculpa, mas eu não sou isso. Eu tenho certeza. Então eu não sou, então eu não sirvo para você. E você provavelmente não serve para mim, porque se você consegue me enxergar dessa forma, desculpa, algo está errado. Eu só não sei o que, mas algo está errado. Nisso ele levanta, me abraça por trás e fala que me ama, que eu sou o grande amor da vida dele, é porque ele nunca tinha amado ninguém, por mais que ele tivesse naquela idade, para que eu o perdoasse, entendesse que ele nunca tinha conhecido o amor e que pela primeira vez ele estava muito inseguro. Uau! Eu pensei, mas é um homem tão inteligente, um homem tão educado, tão forte. Como assim? Será que eu gostei de ouvir aquilo naquele momento? Sim, sim, é, sim, eu gostei de ouvir. Essa é a verdade. A gente gosta de ouvir que a gente é prioridade, que a gente é o amor de alguém. Então ali tudo que eu queria é abraçá-lo, acolhê-lo, colocar nos meus braços e falar: ai, não precisa disso, você tem o meu amor. Essa é a verdade. E tudo bem, passou e acordamos, tomamos o café da manhã e fomos à praia. Quando chegamos na praia, normal. Todo mundo senta nas suas cadeiras, tira suas roupas, né, suas cangas, enfim, do que tiver vestida, fica só de biquíni, é normal. Afinal de contas, você está numa praia. Eu fiquei meio receosa, confesso, não sabia por quê, mas algo me dizia que estava errado, mas eu não conseguia identificar ainda o quê. Nisso o irmão tira a camiseta e vai mergulhar. No que o irmão vai mergulhar, ele olha para mim com um olhar de reprovação. Mas eu não entendi nada. O irmão é casado na época, estava com sua esposa, inclusive uma mulher muito bonita. E depois disso ele fechou um pouco a cara, mas os pais estavam do lado, então ele brincava com todo mundo, ria, conversava como se nada tivesse acontecido. Então eu pensei, aí, graças a Deus, não haverá brigas, porque ele percebeu que eu não estava olhando para o irmão dele. Acredite. Acredite que ele quis me acusar que sim,
que eu estava paquerando com o irmão. Mas aí piorou um pouco mais. Fomos almoçar. No almoço, todo mundo começou a conversar e o irmão me fez uma pergunta. Eu, lógico, prontamente respondi a pergunta, como qualquer pessoa educada faria, qualquer pessoa normal. E ficamos conversando e até rindo um pouco, todo mundo junto, rindo, confraternizando, e fomos para casa, quando terminou o almoço. Quando chegou em casa, meu Deus, esse homem brigava, mas ele me acusava de coisas assim, tão absurdas. E eu pensei, Jesus, eu vou ficar louca. Porque como pode uma pessoa ser tão doce, tão apaixonante? Sim, porque o narcisista, ele é uma pessoa extremamente sedutora. Então como pode uma contradição tão grande? Continuamos com uma briga interminável. Era às 2 da tarde, essa briga foi terminar, era às 18 para 19 horas. Nisso, quando parou a briga, ele falou, vamos descer um pouco. Descemos, eu sentei num sofá, já estava um aspecto de muito triste, porque eu não sabia o que eu estava vivendo. Ele percebendo, foi lá e deitou no meu colo e pegou minha mão para que eu ficasse acariciando o seu rosto. Ele parecia tão indefeso, tão inofensível. E a interrogação ficava na minha cabeça. Como pode? O que é que eu estou vivendo? Eu ficava me perguntando e me questionando. Tudo bem. No dia seguinte, no café da manhã, mais um elogio tecido a mim. O pai olhou para mim e falou assim, Cida, você tem o corpo muito bonito. Só precisa engordar um pouquinho, minha filha. Você tá muito magrinha. Eu falei, é verdade, não é? Eu tô um pouquinho magra mesmo. Eu nem gosto de mim tão magra. Mas enfim, depois eu vou engordar um pouquinho. Para que eu falei aquela frase? Nós saímos para dar uma volta e começou as torturas. Que eu estava querendo chamar a atenção do pai, que eu estava querendo agradar o pai, porque eu disse que ia aumentar um pouquinho, ganhar umas gramas só para agradar o pai dele. Mas ali eu pensei, isso é o ápice da loucura. Como é que eu tô com um cara e ele tem ciúme do pai? E ali eu tive uma crise, a primeira de muitas. E ali eu gritei, ali me deu muita raiva. E eu falava para ele, você está ficando louco, só pode estar louco. Como que você acha que eu vou dar liberdade pro seu pai? É seu pai. Eu digo, uma hora você me acusa de estar flertando com seu irmão, depois é com seu pai, que eu tô querendo dar liberdade. Que tipo de mulher você acha que eu sou? Que tipo de puta? Eu digo, em outras palavras, desculpe o vocabulário, mas que tipo de mulher aquele cara achava que eu era? E foram assim, brigas intermináveis. Mas no final de tudo, ele sempre pedia perdão e dizia que me amava. Para que eu desse só mais uma chance, que aquela seria a última briga. E assim foi. Eu dava sempre mais uma chance. Foi quando ele decidiu que iríamos mudar de cidade. E fomos morar na minha cidade, em João Pessoa. Não era exatamente na minha cidade, mas no meu estado. Né? Eu sou de Patos, Paraíba, e nós fomos morar em João Pessoa, que era na capital. Chegando em João Pessoa, eu tenho uma irmã, da qual é o amor da minha vida, uma irmã linda, maravilhosa e que eu amo no extremo. A aproximação com minha irmã,
Inicialmente, parecia ser bom. Ele foi muito simpático, muito conversador, muito gentil. E minha irmã logo se encantou por ele, sim, porque não tinha como. Ele era encantador. Mas logo ela percebeu que eu já não era mais a mesma pessoa. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre. E como ele mesmo diz, eu sempre tive o sorriso fácil. Quando eu digo sorriso fácil, eu digo sorriso largo. Eu sempre sorri com a alma. Então, meu sorriso, ele é verdadeiro. Quando eu não estou bem, é visivelmente na minha feição. Eu deixo transparecer a minha tristeza. E logo eles começaram a se preocupar. Eu me vestia de uma forma, de repente eu estava me vestindo com camiseta e shortão. Sim, eu parecia mais um homem. Porque eu tinha que me cobrir. Porque eu achei que andando como qualquer outra mulher normal, os homens estavam me vendo. Sim, porque se a gente passava na rua e um homem me olhasse, ou melhor, se o homem nem me olhasse, ele só erguia o olhar normal, porque ele estava vindo de frente, então qualquer pessoa que estivesse vindo de frente ia andar de cabeça erguida, não tinha porquê andar de cabeça baixa só porque eu ia passando. Mas eu achei que, para não ter briga, então eu comecei a usar camiseta, shortão para cobrir meu corpo e andar de cabeça baixa. Logo eu, que sempre andei de cabeça muito erguida porque eu nunca tive medo da vida. Se chegávamos num ambiente, todo mundo achava que eu tinha ciúmes dele, que era porque eu era isso, porque eu estava sempre de cabeça baixa e cara fechada. Se íamos num salão, meu Deus, aquele homem encantava todas as mulheres. E todas me falavam, meu Deus, eu queria um marido desse, eu queria um homem desse, que olhasse para mim como ele te olha. Ai, que homem maravilhoso que espera a mulher a fazer a unha no salão. Que homem encantador. E naquele momento, eu senti que minha alma sangrava. Porque eu falava, não fala dessa forma. Eu ficava pensando, você não sabe o que está dizendo, você não sabe que eu estou sofrendo e eu nem consigo sair disso. Mas assim foi por muito tempo. Até que tiveram alguns momentos que foram marcantes. E eu não estou falando de toda a minha história, porque eu precisaria passar horas aqui contando ela. Mas eu estou fazendo um resumo para que vocês possam entender que se Deus me tirou do fundo do poço, Ele pode te tirar. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei o que você está passando. A minha história foi com um narcisista e Deus me tirou. Mas assim como Ele me tirou dessa história muito difícil de sair, porque é uma história que não era compreendida por mim, Ele pode te tirar. Seja qual for a situação que você esteja vivendo. E se por acaso você está dentro de um relacionamento do qual você não entende, e esse homem te faz sentir a piores das mulheres, sim, você está vivendo num relacionamento abusivo. Mas fique feliz, tem saída para isso. Voltando para o meu caso, numa tarde, esse fato que aconteceu, ele foi muito marcante, assim, não tem como eu esquecer. Parece que eu tô vivendo, sabe? Parece que aquela cena tá passando diante de mim. É muito quente na minha cidade e já era umas 17 horas. Como estava muito quente, eu decidi tirar a minha roupa mais cedo, eu tinha tomado banho, estava com uma roupinha, mas eu decidi trocar e pôr meu pijama
Então eu fui vestir uma camisola. Desculpe. Nisso, quando eu tiro a camisola, quando eu tiro a roupa para pôr a camisola, meu Deus, esse homem dá um escândalo, mas um escândalo do qual não dá para entender. Ele começa a me agredir verbalmente, que nossa, que eu gostava mesmo de chamar atenção, que eu não merecia estar com a aliança que ele tinha me colocado no dedo, que eu era a pior das mulheres. Tinha um prédio a uns 100 metros ou mais da minha casa. E a janela do meu quarto é aquela janelinha de madeira, tem todas umas brechinhas aqui assim. E estava encostada. E ele falou que todo mundo daquele prédio estava me vendo pelada. Mas ele começou, ele me agredia tanto. Ele me desmoralizava como mulher. Ele me deixava tão desmerecida que naquele momento eu fiquei pensando, será que eu sou tudo isso? Será mesmo que eu sou uma vagabunda, que eu quero ser vista pelos homens? Então eu olhei fixamente para aquele prédio, por mais que eu não visse ninguém, até por causa da distância. E eu fiquei imaginando, meu Deus, eu estou ficando louca. Ou eu estou ficando louco, ou esse cara é louco. E ele continuou, e essas brigas foram, acredite, das 17 horas até as 15 horas. Perdão, das 17 horas até as 3 horas da manhã. E nessa briga toda eu falei para ele, olha, eu não aguento mais. Eu não sei quem é você. Eu realmente não sei o que eu estou vivendo. Não sei quem é você. Mas eu vou pegar minha mala. Eu vou pôr umas coisas dentro dela. E eu vou sair daqui. E você, por favor, não venha atrás de mim. Me deixe ir embora. Eu só quero ir embora. Pelo amor de Deus. Nisso ele fechou a casa toda e falou que eu não ia sair. E eu falei, não tem problema. Na hora que eu pegar meu telefone, que sim, que ele também tinha pego meu telefone, eu vou pedir socorro para minha irmã. E ela vai vir me socorrer. E eu vou lhe deixar. Nisso ele falou, não precisa nada disso. Eu vou embora. Eu falei, então vai. Pelo amor de Deus, vai. Só me deixa em paz. E sim, naquela noite, ele arrumou todas as roupas, colocou tudo dentro do carro. Ainda falou que me amava. E eu estava sentada no sofá. E naquele momento eu só agradeci a Deus. Eu dizia, Senhor, obrigada. Obrigada por esse homem ir embora. Mas por favor me ajuda. Porque eu não sei o que é isso que eu estou vivendo. E aí ele foi, né? Ele foi, quando ele foi que eu respirei. Mas antes da minha respiração terminar, eu ouvi o barulho do portão se abrindo. Sim, para minha tristeza era ele. E eu não entendia. Eu consegui ficar mais confusa ainda. Porque como que ele tem essa capacidade de desmontar um armário, né, de roupa, colocar tudo dentro de um carro, de ir embora, de sair, mas voltar em seguida? Aquilo realmente era demais para mim. E ele falou, não consigo viver longe de você. Você é o amor da minha vida. Eu amo você. Me perdoe. E eu falei, eu não quero. Eu não quero mais você. E ele chorou e pediu perdão e enfim. Quando deu às 5 horas da manhã, eu já não aguentava mais. Eu estava tão cansada,
tão cansada. E eu falei, tudo bem, só me deixa dormir. Eu preciso dormir. E ali ele deixou dormir. Com 2 dias pra frente, ia ser Dia das Mães. E sim, eu tô gravando o meu testemunho no Dia das Mães. Depois de alguns anos de superação. E ele falou, vamos passar o Dia das Mães com a sua mãe. Eu falei, ai, que bom, isso me deixou muito feliz. E fomos um dia antes. Chegamos na casa da minha mãe à tarde, no finalzinho da tarde. Quando foi à noite, a gente tinha tomado banho, né, para jantar e estava com a roupa e mais uma vez fui me trocar para dormir. Mais uma vez, o tal do pijama, né? O danado do pijama. Afinal de contas, eu não ia dormir de roupa. Tirei e pus uma camisola. Quando eu faço isso para tirar a camisola, minha mãe entra no quarto. Nada demais, minha mãe. Aí, nisso, vai passando o meu sobrinho. Mas não dava, ele nem olhou na porta do quarto. Meu sobrinho só passou. Só uma observação, meu sobrinho é gay. E assim, mas mesmo assim é meu sobrinho. Ali ele teve uma crise muito grande de ciúme. Quando apagou as luzes, ele... Aí foi a primeira vez que eu vi ele muito, muito furioso, assim. Até então era só uma tortura psicológica. Naquele dia mudou um pouco. Naquele dia foi mais forte. Porque eu lembro que ele fechou a mão e ele encostou assim em mim. E ele falou, eu tenho vontade de te matar. Você é uma vagabunda, você... Só que na hora que ele falou isso, na hora que ele encostou, ele não bateu em mim. Ele só encostou. Mas na hora que ele encostou, eu tenho uma coisa comigo, que homem nenhum vai bater em mim. E se ele bater, ele terá que orar muito a Deus para que eu morra, porque corre o risco dele ir morto. E naquele momento eu peço desculpa por falar dessa forma, mas eu não aceito que um homem bata em mim. E naquele momento eu fui firme e falei para ele, você vai bater em mim? Porque se você for, bata, mas me deixe morta, não me deixe viva, porque se você me deixar viva, tenha certeza que o morto será você. Fique à vontade, pode bater. Nisso ele se afasta e fala, jamais eu vou bater em você, eu amo você, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E começou a ladainha e vamos embora, e levantou e começou a juntar as coisas, vamos embora, eu digo, você vai só. Eu não vou. Aquele dia, eu mais uma vez, finalmente eu tinha criado coragem, e tinha sido eu. Eu falei, eu vim passar o Dia das Mães com a minha mãe, e é com ela que eu vou passar. E ele ainda meio que quis me ameaçar e viu que eu não ia mesmo. Então ele pegou as coisas dele, pegou o carro e foi embora e me deixou. Né? E eu passei o dia com minha mãe, mas ele passou o resto daquela noite me ligando e mandando mensagem o tempo todo. No dia seguinte ele postou que estava na praia bebendo, como se nada tivesse acontecido, talvez para chamar minha atenção, e viu que não conseguiu. Então começou a mandar mensagem que me amava, que precisava conversar comigo para eu voltar para nossa casa, que começou e eu falei, eu só vou no final da tarde. No final da tarde eu vou. E assim foi o que aconteceu. No final da tarde eu voltei para João Pessoa, que é uma distância de 5 horas a viagem. Quando eu cheguei em João Pessoa, ia dar meia-noite. E ali começou. E ali eu estava muito decidida que não queria mais. Ali eu me enchi de mim e falei, não quero. Isso acaba aqui. Eu não quero mais isso para minha vida. E estava bem segura de mim que não queria. Mas enfim, ele mais uma vez chorava, pedia mais uma chance, mais uma chance. E mais uma vez me vencia pelo cansaço.
Quando eu já não conseguia mais, eu dizia tudo bem, só me deixa dormir. E mais uma vez ele me deixava dormir. E para minha surpresa, no outro dia teria mais, seria mais um dia como todos os outros. Nisso nós fomos ao mercado, acredite, no dia seguinte. Chegando no mercado, eu me abaixei, como é normal, para pegar uma mercadoria, né, na prateleira do supermercado, e ali foi outra briga. Ele falou que todos os homens daquele supermercado tinham visto minha calcinha. Pela primeira vez eu respondi. Eu falei para ele que eu não usava calcinha no pescoço, e sim abaixo do umbigo. E começou, né, as agressões verbais, mas mais uma vez eu não consegui. Mais uma vez ele chorava e mais uma vez ele implorava por perdão. Sim, é muito difícil sair de um narcisista, muito difícil. Até que um momento, uma observação, tem vários comportamentos, né? Tem vários estilos, eles não têm a mesma linha, os mesmos comportamentos, todos se aproximam de você porque são pessoas de uma carência, de uma insegurança extrema, né? De uma baixa estima no último. Então, suas vítimas têm que ter luz, suas vítimas têm que ter brilho. Então, ele só se aproxima de você se você tiver algo para eles sugarem. Então, todos querem te sugar, mas cada um tem seus comportamentos. O meu era de me exaltar como mulher, que eu era a mulher mais linda, mas eu era mais. Para ele, eu era a top das tops. E verbalmente me autodestruía a minha imagem. Esse era o perfil do meu. E numa dessas indas e vindas, ele só saía se fosse comigo. Tudo que ele fosse fazer, eu tinha que estar com ele junto, porque ele não confiava em me deixar em casa sozinha e de repente, não sei se passava na cabeça dele que eu podia pedir ajuda para minha família, ou eu não sei o que passava na cabeça dele, mas eu tive um tempo só. Ele foi comprar alguma coisa que eu não quis ir de forma alguma, porque eu estava fazendo almoço. E ele foi comprar eu não lembro exatamente o que. Mas ali eu lembro de ter chorado bastante. E me ajoelhei e busquei a Deus. Depois de muitos anos afastada, eu pedi por misericórdia, para que Deus me mostrasse o que eu estava vivendo. Nisso eu mexo no celular e quando eu abro a página, eu entro no YouTube e aparece um vídeo de Marcos Lacerda, Nós da Questão, no seu canal, chama Nós da Questão. E quando eu escuto, o título é Manipulação. Quando eu escuto, meu Deus, Deus tinha feito com que aquele homem fizesse aquele vídeo exclusivamente para mim. Eu estava vivendo exatamente o que aquele homem falava. E eu ouvi esse vídeo por algumas vezes. E ali eu entendi que eu estava sendo manipulada, que eu estava vivendo com um narcisista. E fui buscar mais informação enquanto ele não chegava. Em outro vídeo dele, ele ensinava como conviver com um manipulador. E foi incrível, porque assim, um pouco de tempo que eu tinha só, eu ficava ouvindo os vídeos dele. E isso foi uma chave na minha mente. Falei, meu Deus, então é isso. Eu estou vivendo com um narcisista, com um manipulador. E eu tinha que sair daquela situação. Ali eu me apeguei a Deus. E eu falei, Senhor, eu não tenho força, eu preciso da tua ajuda. Mas tudo mudou. A partir desse vídeo, tudo mudou. Porque ali eu sabia, já não era mais desconhecido. Eu sabia a razão de tudo aquilo que eu estava vivendo.
já tinha cara e tinha nome. Dali eu ia sair, só não sabia como. Então eu comecei, quando ele me criticava por algo, eu rebatia. E ele começou a ver que eu estava diferente. Eu acho que isso começou a preocupá-lo. Mas mesmo assim, tudo bem. Até que teve um dia que ele falou que eu estava muito mudada. Ele falou, eu não sei o que está acontecendo com você está muito mudada, por isso e isso. E eu falei para ele, por que a gente não faz um jejum? Sim, vamos pedir a Deus uma luz, vamos tentar encontrar o que está de errado. Essa foi a estratégia que Deus me deu para sair daquela situação, porque eu não tinha força, eu já tinha orado nos meus pensamentos ao Senhor. Eu não tenho força, Pai, para sair sozinha, eu preciso que o Senhor me ajude. E o jejum e a oração era tudo que eu precisava. E ele falou, tá bom. Então, como eu passei a jejuar, ele não ia ficar me questionando. Sim, porque acredite, eu não podia falar ao telefone. Não podia. Tinha que ser no viva voz. Eu não podia parar e ficar ou com o olho fechado, mesmo o olho aberto. Eu não podia ficar simplesmente parada. Porque ele interrogava, você está pensando em quem? Em quê? E começavam as brigas. Então eu não podia ter pensamento. Eu não podia pensar. Eu tinha que estar sempre puxando conversa com ele. Porque se eu estivesse calada, eu estava pensando em alguém, eu estava buscando alguém na minha memória. Enfim, eu estava lembrando de algum homem que não era ele, na cabeça doentia dele. Então pela primeira vez eu podia levantar e orar, né? Porque afinal de contas a gente estava num propósito. E eu lembro que era um dia de domingo. Esse meu sobrinho que eu te falei que era gay, pronto, ele foi até minha casa, ele foi fazer meu cabelo. E chegando lá, o processo é muito demorado e ele estava tomando banho na piscina, de boa. Tomando lá uma cerveja e, enfim, quando meu sobrinho foi embora, ele olhou para mim e falou assim, você viu o quanto você é egoísta? O quanto você só pensa em você? E começou, mas ele falava tanto, mas tanto, naquele momento, eu já estava cheia do Espírito Santo. Naquele momento, Deus já estava comigo. E eu deixei que ele ficasse numa posição de superioridade. Eu fiquei abaixo dele. Eu deixei que ele ficasse aqui em cima. Eu peguei uma almofada e sentei no chão, abaixo dele. Então eu olhava para ele e deixei ele falar. Eu falei, por favor, fale tudo o que você pensa de mim. E ele começou a falar que eu não prestava, que eu era isso, que eu era uma mulher muito egoísta, que isso. Ele falou até cansar. Quando ele cansou, eu perguntei, você terminou, meu bem? Ele falou sim. Eu falei, ótimo. Agora deixa eu te dar um conselho. Se eu fosse você, eu não viveria com a mulher, com essa daí que você acabou de descrever. Sim, porque eu jamais viveria com uma pessoa dessa. Mas deixa eu te falar, deixa eu te passar uma informação muito importante. Essa que você está falando não sou eu. Aí eu comecei a exaltar minhas qualidades. Eu comecei a lembrar de quem eu era. E ali eu comecei a citar para ele. Eu sou uma mulher íntegra, uma mulher muito honesta, uma mulher verdadeira, amiga, batalhadora. Enfim, comecei a destilei elogios a mim mesma. E naquele momento eu senti que eu tinha dado um murro em seu estômago sem mesmo tocar nele. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu não estou mais feliz. Eu falei, ótimo, meu bem, se você não está mais feliz, chegou a hora de você ir embora. Só que dessa vez, vamos arrumar sua mala junto, porque dessa vez você vai sair da minha casa. E assim foi. Fomos arrumar as malas
Ele arrumou todas as malas. É, Quando estava tudo pronto, ele pediu um beijo. Eu dei o beijo. E ele ia saindo, eu falei, você está esquecendo uma coisa. Ele falou, o quê? Eu falei, a chave e o controle do portão da minha casa. Nesse ele me entregou e saiu. Dessa vez ele demorou 30 minutos para voltar. Com 30 minutos ele chegou buzinando. Eu fiz de conta que não tinha ninguém no portão. Permaneceu fechado. Ele ligou e falou, amor, abre para mim. Eu falei, não. Dessa vez você vai sair da minha vida e da minha casa para nunca mais voltar. E minha sorte é que o narcisista, ele é muito cheio de si. Ele não vai fazer escândalo porque ele não quer mostrar para os vizinhos que ele está se rebaixando. Então ele não tinha outra opção a não ser ir embora. E ele foi, como ele mora em outro estado, chegando nesse estado, antes de chegar lá mesmo, ele começou a ligar. Mas eu ainda não conseguia não responder. Mas aí eu já tinha conseguido o principal. Eu tinha conseguido sair dele. E acredite, eu só saí porque eu tive um Deus todo-poderoso. Porque depois do estudo que eu fiz, todas as pesquisas que eu fiz, tem mulheres que passam anos sendo vítima de um narcisista, de um manipulador. Se você é uma dessas mulheres, segura na minha mão, porque eu vou te ajudar. Eu tentei passar esse vídeo para vocês da forma mais simples possível, com palavras muito claras e muito verdadeira. Eu quis expressar a minha alma para vocês, porque a minha mensagem para vocês hoje é para que vocês entendam que tem solução, que esse sofrimento que você está vivendo e você não sabe o que está vivendo tem solução. Se você não consegue sair, pede ajuda a Deus, independente de sua religião. Isso não é sobre religião. Isso é sobre o amor e a misericórdia de Deus. Se você errou, sempre é tempo de voltar e consertar o seu erro. Eu já caí tantas vezes, mas eu só consegui sair do fundo do poço do qual eu me encontrava, porque eu tenho um pai que me ama acima de tudo. Saber que eu sou especial, saber que ele me ama, saber que eu tenho uma assinatura própria, portanto, eu sou filha do rei e me reconheço como uma princesa. Aline me ajudou a sair daquele fundo do poço. E sim, não foi fácil me livrar dele. E eu digo para vocês, eu estou limpa há 7 anos. Há 7 anos eu estou livre de um relacionamento abusivo, mas até hoje eu me vejo vivendo coisas do qual eu passei a ter medo, passei a não acreditar, a me achar incapaz. E é muito engraçado porque eu vivi 5 anos, eu passei 5 anos, quando eu passei por todo esse processo, eu tirei 5 anos para mim. Acho que a solitude te faz muito bem. E eu decidi não ter ninguém nesse período. Eu costumo dizer que eu não sei se foi muito bom. Porque assim, quando eu me encontrei com meu ex-marido. E naquele momento que eu me encontrei com ele, eu acho que a figura dele me representava segurança de uma certa forma, porque aquilo era conhecido. E sim, entrou uma dependência emocional. Mas aí eu já estava preenchida de muito conhecimento. Quando eu passei por tudo isso,
eu fui buscar mais conhecimento e nessa busca por conhecimento eu encontrei Ângela Cirino, o Instituto FD, do qual eu fiz o curso e sou psicanalista em formação. Informação porque o meu diploma ainda não chegou, embora eu já tenha terminado, mas já recebi o comunicado que passei com excelência e fico muito grata ao Instituto pela existência, mas pelos ensinamentos, pelos estudos de caso, pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Quando eu encontrei a Ângela Cirino, eu não tive dúvida. Eu falei para Jesus que eu, mesmo não gostando da tela, mesmo não me sentindo confortável, eu prometi para Jesus que eu contaria meu testemunho, que eu seria testemunho para outras pessoas, que eu mostraria para essas pessoas que vive ou que viveu um relacionamento abusivo, seja homem ou mulher, que vocês podem sair. Que não. Se essa pessoa rouba o teu sorriso, se ela rouba a tua identidade, se ela não te deixa viver, ela é um abusador, sim. Se ela só te aponta, se ela não te parabeniza pelo teu sucesso, ela é um abusador, sim, porque é isso que eles fazem. Ele não nos deixa, porque eles não podem brilhar mais do que a gente, mas precisa do nosso brilho para a própria existência dele. Então é isso, meninas e meninos. Eu espero que meu testemunho ajude a vocês. Eu peço licença para entrar na casa de cada um de vocês e que vocês possam segurar na minha mão, entender, e de tantas outras pessoas que falam sobre o narcisismo, sobre a manipulação, que vocês busquem informação e que acredite, você é filha de um rei. E esse pai não te deixa, não importa qual foi a sua fraqueza. Só o busque, que ele vai tirar vocês daí. Eu sou muito grata pela libertação. Eu sou muito grata pelo que ele fez na minha vida. E é por essa gratidão que aqui estou. E eu espero ser bênção. Eu espero ser uma luz no fundo do túnel para vocês. Que vocês possam se identificar, que de alguma forma eu possa ajudar vocês. Esse é apenas um pequeno trecho do meu testemunho. Eu volto com mais testemunhos. Até lá.